Olá, já ouviu aquela história? A empresa não emprega porque o candidato à vaga não tem experiência. Mas como ele vai ter experiência se a empresa não emprega? A resposta para quem faz graduação ou está nos ensinos médio e técnico e até em outras situações é o estágio. Hoje há 1 milhão de estagiários no Brasil. E este é o assunto do fórum. Se o mercado comum sofre com um grande número de desempregados, o mesmo não pode ser dito em relação aos estagiários. A oferta a quem está à procura de experiência bateu recorde no ano passado. A Associação Brasileira de Estágios confirma. 2016 fechou com 1 milhão de estagiários no mercado. 740 mil fazem cursos de graduação. Os outros 260 mil estão no ensino médio ou no ensino técnico. E o número do primeiro trimestre deste ano deve confirmar a tendência de aumento. Mais 210 mil oportunidades. As principais pessoas que se enquadram no sistema de estágio são jovens entre 14 e 24 anos. O bom para elas é entrar no mercado. Para as empresas, o custo menor em relação a um profissional. Bom, e para falar sobre esse assunto, estão aqui no estúdio o advogado trabalhista Felipe Vasconcelos e o coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios, Rafael Oliveira. Obrigado a vocês por atenderem aqui o nosso convite. Vamos tentar explicar um pouco sobre isso tudo, né? Do ponto de vista legal, Felipe, o que é um estagiário e o que é um estágio? Bem, o artigo 1º da Lei 11.788, que rege o estágio em nosso ordenamento jurídico, define o estágio como uma atividade educacional supervisionada, desenvolvida no ambiente de trabalho e visando a preparação deste educando para sua vida futura profissional, certo? Então aí nós já temos também a definição do que é um estagiário. O estagiário não é um trabalhador típico, o estagiário é um educando e por muitas vezes a própria lei assim o denomina, certo? Então ele é uma pessoa em formação profissional e através do estágio ele está em treinamento a fim de se aperfeiçoar para integrar o mercado de trabalho. Ô Rafael, dentro daquela questão que a gente colocou, né? Se não tem experiência, não é contratado. Mas como é que vai ter experiência se não for contratado? Quer dizer que o estágio é importante para o jovem por causa disso, você não tem dúvida nessa prática que você tem aí. Primeiro porque a lei coloca que não se pode cobrar experiência de um estagiário. Então ele está ali para que o seu potencial seja desenvolvido. Dentro da própria vida dele, das atividades que ao longo da sua juventude foram hobby, ou aquilo que ele buscou fora da sala de aula como curso extracurricular, dentre o repertório de virtudes que ele tem, algum dos elementos pode chamar a atenção do gestor em um processo de seleção e mesmo sem experiência, se ele tiver ali competências como falar em público, que ele aprendeu no teatro que ele fez mais novo, ou na banda que ele cantava ou tocava. Então essas pequenas atividades que o jovem não identifica como promissoras para um momento de um processo de seleção do estágio, o gestor já quer ali, está ali com a anteninha ligada para captar. Então, mesmo essa ausência de experiência não é prejudicial, porque o estágio é a oportunidade dele colocar em prática o que ele aprende em sala de aula. Então, nada mais é do que a aplicabilidade ali na prática mesmo do que ele está começando a estudar para aí sim desenvolver uma carreira de sucesso. O que está previsto, hein, Felipe? A gente falou de ensino médio, ensino técnico e graduação. Mas há outras situações também em que pode haver um estágio ali, o estagiário. Exato, exato. A lei define que há a possibilidade de pessoas que estão cursando escolas especiais e também os anos finais do ensino fundamental. Mas aí há de ter a necessidade dessas pessoas serem jovens ou adultos. Jovens ou adultos cursando os últimos anos do ensino fundamental. Em relação a essas pessoas, também é possível realizar o estágio. Pois é, aí tem uma dúvida que é muito frequente, o que pode e o que não pode em relação ao estagiário, né? Ele pode exercer a função de um profissional, por exemplo, ou mais ou menos, não chega a ser assim, como é? O estágio, ele é um ato educacional supervisionado, né? Então,
dessa afirmativa, nós já tiramos que o estagiário ele não pode desenvolver as atividades peculiares ao profissional sem que esteja devidamente supervisionado por alguém que é indicado, inclusive pela parte concedente, que é a parte que concede a oportunidade do estágio. Então, ele não pode, por si só, realizar atividades inerentes a profissões, certo? Ele tem que, a partir de uma supervisão, ele pode, sim, auxiliar nessas atividades que são peculiares aos profissionais já graduados. A idade mínima é 16 anos, né, e a empresa, para oferecer estágio para estudantes do ensino médio, ela deve ter, se ela tiver de 1 a 5 empregados, ela pode ter um estagiário. Se ela tiver de 6 a 10, ela pode ter até 2 estagiários. Se ela tem de 11 a 25 empregados, ela pode ter até 5 estagiários ali dentro do ensino médio. Se ela tem mais que 25 colaboradores, a lei define que 20% da carga de colaboradores ali pode ser composta por estagiários. Isso sobre ensino médio, né? O estagiário do ensino superior, ele basta que se tenha um supervisor especialista naquela ramificação que ele vai desenvolver o estágio para cada 10 estagiários. Então, um profissional experiente, como ele disse, para supervisionar a cada 10 estagiários do ensino superior. E é uma matemática, a princípio simples, né? Mas que é bom demais a gente ter um programa como esse, porque, infelizmente, hoje, se a gente fala de alunos do ensino médio em condição de estagiar, como diz o artigo 3º, né, matriculados de alguma modalidade de ensino, dentre as que o Felipe exemplificou, no ensino médio, 2,7% apenas fazem estágio. No ensino superior, 9,2%. Então, se a gente fala como a ferramenta de inserção que mais tem condições de oferecer ao jovem um conhecimento da carreira, é importante a gente se ater mais a esse tema para que o estudante, quanto mais cedo for, já tenha os contatos iniciais com o mercado. Existe muito essa necessidade, né, Rafael? Cada vez mais. Em relação a salário, a remuneração desse estagiário, ela é definida por lei, pode ser menor que um salário mínimo? Explique isso aí, Felipe. Veja bem, a gente não pode nem mesmo chamar de salário essa contraprestação pelo serviço realizado pelo estagiário. A lei define muito bem como bolsa é um auxílio, né? É uma bolsa concedida ao estagiário pela contraprestação. Primeiramente, é bom observar que essa bolsa ela não é obrigatória em todos os casos, tá certo? Nos casos em que o estágio ele faz parte da grade curricular do curso, ou seja, para aquele aluno ter a obtenção do seu diploma, ele deve passar por uma fase de estágio. Esse estágio é chamado obrigatório. Nos casos de estágio obrigatório, não há a obrigatoriedade do pagamento da bolsa, nem do auxílio transporte ao estagiário. Agora, nos casos de estágio não obrigatório, o estágio opcional, aí sim, é obrigatório o pagamento de uma bolsa e do vale transporte. Agora, essa bolsa, qual é o valor dessa bolsa? Bem, a lei não define um valor mínimo dessa bolsa, certo? Ele pode ser, sim, abaixo do salário mínimo, tá certo? E isso vai ser convencionado entre as partes e vai constar do termo de compromisso assinado pela instituição de ensino, pelo estagiário e pela parte concedente no ato de formalização de ingresso desse estagiário nos quadros dessa instituição concedente. Rafael, a gente falou anteriormente sobre a cobrança da experiência ou do trabalho por parte do empregador ao estagiário. Existe uma pessoa, pela sua experiência, que normalmente ela fica mesmo responsável ali na empresa por aqueles estagiários? Ela tem essa responsabilidade? Olha, até pouco tempo atrás, mesmo por isso veio a lei do estágio de 2008, né? Não havia essa demarcação muito precisa. Então, recentemente, com a Lei 11.788, algumas situações melhoraram. Entre elas, o gestor mais próximo do estagiário. E aí, algumas realidades vão se modificando com o passar do tempo, né? Você perguntou, Gurinha, mesmo sobre remuneração, né? É obrigatório, não é? A Bolsa Auxílio Média paga hoje ao estagiário brasileiro
é de R$ 965 para estágios não obrigatórios, os opcionais, que são a maioria. E se a gente fala só de ensino superior, essa média em 2016 chegou a R$ 1.083, então até superior do que o salário mínimo. Em virtude de crise, é um momento para se investir no jovem no pensamento das empresas. Então, essa bolsa auxílio média de R$ 965 é mais um atrativo, né, para o jovem ligar a anteninha. Agora, uma das razões que a lei trouxe e que foi benéfica é a obrigatoriedade de um gestor para acompanhar. É quase a regrinha do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, mas vem cá, se o gestor aprovou em um processo de seleção, vai ser ele o responsável por lapidar aquele jovem na cultura da empresa e oferecer a ele um conhecimento mais global do que são as atividades corporativas daquela profissão em que o jovem pretende se desenvolver. Tenho percebido melhoras nesse sentido, ainda há que se aproximar mais desse caminho, o jovem precisa conhecer melhor o momento de um feedback, né? Entender que os dois ouvidos e uma boca não são à toa em início de carreira, né? Para observar melhor, mas esse diálogo tem começado a existir entre as duas partes, aquele mais experiente e aquele recém-chegado no mercado. Felipe, rapidamente, em relação à jornada de trabalho, ela é diferente para o estagiário? Sim, ela é diferente e é regida pela Lei 11.788. Bem, em relação aos estagiários que estão cursando o ensino especial e os anos finais do ensino fundamental, o estágio ele tem como carga horária máxima 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Já para aqueles estagiários que estão cursando a graduação e aqueles estudantes que estão no ensino médio, regular ou profissionalizante, a carga horária máxima é de 6 horas diárias e 30 horas semanais, certo? Essa carga horária ela não pode entrar em conflito com a carga horária educacional na instituição de ensino. E há também uma possibilidade dessa carga horária ser estendida a 8 horas diárias e, no máximo, 40 horas semanais, quando este estagiário ele está cursando faz um curso normalmente de graduação, cujo ensino ele é voltado tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. Só que essa hipótese só poderá acontecer naquele período em que o estagiário não tiver qualquer aula teórica na instituição de ensino. Ok, eu peço licença, viu, Felipe Vasconcelos, Rafael Oliveira, para a gente fazer um rápido intervalo aqui no fórum. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Fórum. Estágio é o assunto do nosso programa de hoje. Rafael, vantagens para uma empresa que tem lá um ou vários estagiários? Mais de uma vantagem, né? Vamos listar algumas delas. Primeiro de tudo, o estagiário ele chega nessa empresa sem vícios comuns no mercado de trabalho. Então, ele não é um profissional que passou por vários lugares e já tem algumas características específicas de outras culturas organizacionais. Então, a empresa geralmente é quem vai moldar esse jovem da maneira que ela considera adequada por meio dos valores profissionais que ali vigoram. Então, é um profissional limpo, um profissional geralmente com muita vontade, muita energia para colocar, vestir a camisa da empresa não só nas grandes finais, nos amistosos, também no dia a dia. Então, esse profissional, em geral, chega mais animado para o mercado. Além disso, os encargos trabalhistas não são cobrados a partir de um estagiário. Então, se a empresa com um profissional efetivo tem mais tributos na folha de pagamento, o estagiário ele não oferece isso para ela. Então, é uma despesa a menos. Embora o artigo 12 da Lei de Estágio fale a respeito do recesso remunerado, então é uma vantagem para o estagiário, mas para a empresa também pagar o recesso dele, porque a empresa não paga 13º. Então, a lei tem compensações e tem tranquilidade para a empresa poder investir no jovem e a qualquer momento também finalizar esse contrato para as duas partes. Não vai existir multa, não vai existir algum tipo de encargo em cima disso. Então, é um contrato feito com uma regra de bom senso, além da lei, né, em que se o estagiário tiver uma oportunidade melhor, ele pode se deslocar para outra empresa, outra organização, e a empresa, se considerar que ele já cumpriu ali o papel adequado e quiser promover a rotatividade, ela não vai pagar multa, não vai pagar nenhum tipo de algo a mais nesse sentido. Então, primeiro, a vantagem maior. O jovem representa
o futuro, e não só no clichê da frase, né? Mas é quem vai poder tirar, muitas vezes, um contexto muito inserido numa zona de conforto para uma energia maior. E não há esses tributos como na CLT. Felipe, algumas empresas elas podem se utilizar disso para, de repente, ter ali uma mão de obra mais barata, o estagiário fazendo uma função que, às vezes, é de um profissional experiente. Isso é uma reclamação? Isso pode acontecer? Sim, Alexandre. Infelizmente, as fraudes têm acontecido com certa regularidade, né? O estágio é uma atividade educacional. Ela tem essa finalidade principal, certo? E muitas empresas não têm, e também até mesmo integrantes aí da administração pública, não têm seguido fielmente com essa finalidade. Ou seja, destinando ao estagiário atividades finalísticas de profissionais. E isso não pode ocorrer, tá certo? O profissional é que deve realizar essas atividades finalísticas e o estagiário está ali para aprender, se aperfeiçoar, ou seja, auxiliar o profissional em suas atividades finalísticas e não promovê-las de forma pessoal, personalíssima. E isso caracteriza fraude. Lembrando que, se houver qualquer descumprimento da lei específica do estágio, há a configuração do vínculo empregatício com a parte concedente, certo? A partir daí, verificada essa fraude e constatado esse vínculo de emprego, a empresa ela deve anotar a carteira de trabalho e também pagar todas as verbas trabalhistas peculiares ao contrato de trabalho regido pela CLT. Agora, completando, há uma previsão legal de quem deva fazer essa fiscalização? Há previsão na lei da fiscalização e até mesmo de uma penalidade em relação à reiteração de uma conduta fraudulenta. Mas não há a indicação de quais os órgãos devem fiscalizar as partes concedentes, né, quanto ao estágio que ela está concedendo. Mas nós temos, né, aqui no Brasil, dois órgãos que são importantíssimos para a fiscalização do estágio. Que o primeiro deles é o Ministério do Trabalho e Emprego e suas delegacias regionais do trabalho, né? A partir das fiscalizações, eles vão aí constatar ou não o cumprimento das regras expostas na lei específica. E também nós temos o Ministério Público do Trabalho, que é autorizado pela Lei Complementar 75 de 93, no artigo 84, inciso 3º, a provocar esta fiscalização e também, inclusive, participar da produção probatória e acompanhar a fiscalização se for necessário. Então, nós temos esses dois órgãos principais aí responsáveis pela fiscalização. Bom, a gente falou aqui de um problema, agora vamos falar de coisa boa aqui. Vagas disponíveis, mais procuradas, os cursos. Entre os cursos que mais oferecem vagas, hoje é bom o telespectador ficar atento a essa parte, né? Quem está nos assistindo e cursa administração, engenharia, ciências contábeis, comunicação e sistemas de informação, além ali de pedagogia e ciências contábeis, essas 7 áreas são as que hoje no Brasil mais oferecem estágios, né? Em termos de ensino superior, como eu disse antes, R$ 1.083 a média da Bolsa Auxílio paga no país. Então, é um atrativo a mais. Dessas vagas, 1 a cada 5 oportunidades é para os estudantes de administração, né? E vale ficar atento, em especial, a 2 momentos do ano. Os primeiros 3, 4 meses, então esse período que a gente está agora, e o meio do ano, porque muitos estudantes se formam e, como diz a lei, não podem mais estagiar. Então, ou eles são efetivados ou eles são dispensados. Essas duas situações abrem mais oportunidades para que novos estagiários cheguem ao mercado de trabalho, né? E aí, para que esse estudante participe do processo de seleção e tenha sucesso, várias dicas são importantes de serem seguidas, né? Antes da gente se aprofundar nelas, eu trago um dado importante. Muito se fala sobre o segundo idioma ser importante num processo seletivo. Mas o que está faltando nessa regrinha, né? Lembrar do primeiro idioma. Hoje, 4 em cada 10 candidatos de um processo seletivo são reprovados só na primeira etapa, que é um teste de português.
Então, vale o nosso telespectador para concorrer a todas essas vagas, dar uma atenção especial à qualificação do seu português. E é a empresa que vai decidir como é que deva ser feito esse processo de escolha, Rafael? Em geral, existe um mecanismo padrão. Tem um teste ortográfico, depois tem dinâmica de grupo, depois tem a entrevista específica com o gestor, até que ele seja, enfim, convidado para ali estagiar. Mas vale lembrar que o telefonema já é uma etapa do processo de seleção, né? Muitas vezes o gestor já está na outra linha escutando como é que é aquele diálogo, se o estudante pergunta, mas tem que acordar às 7 horas da manhã, então você está perguntando aí como é que funciona um processo de seleção. Desde o inicinho é importante o jovem abraçar a oportunidade, nem que seja para ganhar experiência de um processo seletivo, né? E ali se preocupar com falar em público, com a administração do tempo na dinâmica de grupo, com o marketing pessoal, com a vestimenta dele, porque esse jovem não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, né? Então, esses detalhes pequenos fazem com que o jovem seja ou não alguém que chame a atenção daquele gestor no momento da seleção. Uhum. Tem uma questão aqui, Felipe, que é assim, empresas, organizações, órgãos públicos, empresas públicas, todas elas podem contratar estagiários, isso está previsto, mas digamos numa situação em que o ambiente de trabalho é insalubre, fala-se sobre a bolsa, né, e em relação a essas coisas, um adicional de insalubridade ou noturno, como é que funciona isso do aspecto legal? Olha, a lei define que as regras de segurança do trabalho, elas devem ser observadas nessa relação do estágio, tá? Mas não há nenhuma obrigatoriedade de pagamento de adicionais previstos na CLT, né? Como você mesmo citou, adicional de insalubridade, né? O adicional noturno, por exemplo. O que nós temos é uma indicação de que esse ambiente de trabalho que está integrado o estagiário, ele deve ser um ambiente propício à sua formação educacional e profissional. E tanto a instituição educadora quanto a parte concedente, elas devem obrigatoriamente fiscalizar e observar este ambiente de trabalho para que ele seja o mais adequado a esse objetivo educacional e profissional do estagiário. Uhum. Como é que fica essa contratação dos estagiários? Há uma intermediação ali, uma mediação de... Como é que funciona isso, Rafael? O papel do agente de integração é justamente levar o estudante da instituição de ensino até a empresa que quer ter um estagiário. Então, nós fazemos a ponte, desde o cadastramento desse estudante até o treinamento dele, quando ele é aprovado em um processo de seleção, as primeiras qualificações para que ele chegue no mercado, pelo menos com algumas aptidões desenvolvidas. Então, desde a captação na instituição de ensino até a filtragem, né, o processo de filtro desses estudantes todos, e até levar para a empresa aquele jovem mais próximo do que ela pretende contar no seu quadro de colaboradores. Então, é o meio de campo entre essas duas pontes, né? E funciona sempre em parceria com a central de estágio, algo que não era da instituição, algo que não era muito comum na legislação anterior, até para evitar que as fraudes aconteçam, né? E a gente percebe que, pelo menos, se a Bolsa Auxílio tem crescido, é porque a lei trouxe mais clareza, né? Em alguns pontos, claro que ainda há que se melhorar em vários sentidos, mas esse meio de campo é importante para que as duas partes fiquem felizes, né? Que bom. Quer dar mais alguma dica para o estagiário? Tanto no processo de seleção quanto no desenvolvimento da carreira, quem está ouvindo a gente em casa, assistindo, é importante lembrar do autoconhecimento. No processo seletivo, ele vai ser perguntado quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, o que você fez na vida. Então, mapear o repertório de virtudes e também o que pode ser ponto de melhoria para efetivamente melhorar e, num processo de seleção, ter sucesso ou na vida profissional, é o primeiro passo para esse jovem ser bem-sucedido. A gente fica por aqui. O Fórum agradece ao advogado trabalhista Felipe Vasconcelos e ao coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios, Rafael Oliveira. Obrigado a vocês. Acesse aí o nosso site para rever este programa. O endereço tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail, se você quiser mandar uma sugestão, é forum@stf.jus.br. Tchau.
Obrigado.